Entre a infância e a vida adulta, os gastos de uma família de classe A com o herdeiro podem superar os 2 milhões de reais. Isso é o que revela em um estudo realizado pelo Invent, Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing. O levantamento considerou os gastos do nascimento até os 23 anos. Já entre as famílias de classe D, o valor chega a R$ 53.700. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora no estúdio o economista Valmir Flores. Quer dizer, então, que nem tudo são flores na hora de se educar os filhos, né, Valmir? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Márcia. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. É um prazer estar com você para falar sobre esse assunto tão emocionante que são os filhos. É verdade, né? Os filhos sempre nos emocionam. Às vezes dá para rir, chorar, como todo mundo brinca, né? Realmente a gente ri, chora até de emoção também, não de tristeza. Infelizmente, algumas vezes, algumas situações causam sim tristeza. Mas a gente vai falar sobre os gastos que são preocupantes para aquela família que quer, claro, educar bem seus filhos, não é, Valmir? E aí, os gastos podem chegar, né, a gente falou de uma família de classe A até 2 milhões de reais, mais ou menos até os 23 anos. Esses gastos estão considerando a educação, o lazer, tudo que diz respeito ao filho? Sim, Márcia. Realmente, o que a gente pode prestar atenção que esses gastos estão considerando desde o nascimento e esses gastos vão estar sempre evoluindo proporcionalmente à idade da criança. Então, ele equivalente ao salário de uma família de classe A, que essa classe custa mais de 2 milhões, do nascimento aos 23 anos, ou seja, a formatura na faculdade, nos primeiros anos de vida corresponde a aproximadamente 10%, após aos 3 anos de idade ele vai subindo para 15%, após aos 10 anos de idade ele chega a 10% do rendimento de uma família. Uhum. E os pais que sabem ou que conseguem planejar o nascimento de um filho, o que eles podem fazer? Eles podem abrir uma poupança, qual que é a melhor maneira para salvar ou guardar um dinheiro para a educação dos filhos, que eu acho que de todos esses gastos, a educação é o que mais pesa, não é, Valmir? Com certeza, né? A educação, porque hoje nós, a geração de pais que tem filhos em idade escolar, é uma geração que se sacrificou muito na vida para conseguir o estudo, para conseguir a sua formação. Né? A maioria de nós batalhamos muito e muitas vezes estudamos e trabalhamos ao mesmo tempo. É isso que a maioria dos pais hoje não querem. Né? Não esperam e querem dar uma educação de qualidade. Né? Se a gente lembrar, no passado, era muito confortável ter o filho nas escolas públicas, né? E hoje isso se inverteu. O melhor estudo hoje, a melhor qualidade educacional está nas escolas particulares. E as escolas particulares são empresas como outras qualquer. Então, elas também precisam gerar lucros. E isso tem um custo que realmente tem um diferencial muito grande na educação de um filho. É verdade. Bom, agora, infelizmente, né, também felizmente, muitas vezes os pais não planejam e o filho vem. E aí, o que os pais podem fazer ao longo da vida aí, que mesmo sem se planejarem, para ter esse dinheiro guardado, para conseguir, né, proporcionar uma boa escola, que não seja uma escola de classe A, mas que seja uma escola boa, se ele não conseguir uma vaga para o filho numa boa escola pública, que infelizmente não são muitas as boas escolas públicas no nosso país, né, que deveriam ser, porque nós pagamos muitos impostos, deveríamos ter uma educação de qualidade, né, uma educação pública, saúde pública de qualidade, infelizmente não temos, mas a gente também não pode ficar esperando, né? Por isso, o filho nasce, cresce, chega na idade escolar, a gente precisa colocá-los na escola. Sim. E o que fazer então? O que os pais podem fazer aí ao longo desse tempo? Márcia, eu lembro aqui a frase de um grande pensador que diz que a vida não é preciso, mas planejar é preciso. Né? Então, fazendo aí uma explicação sobre isso, a vida é sempre cheia de surpresa. Agora, o planejamento não. Planejar é realmente planificar o que você pretende, ou seja, é direcionar o caminho no qual você pretende percorrer. Para quem pretende ter filho ou já tem filho, qualquer que seja a idade, sabe que o custo
disso, e está aí a pesquisa mostrando que até a formação chega acima de 2 milhões, quer dizer, nós precisamos ter um planejamento específico. E o planejamento não é nenhum bicho de 7 cabeças. Basta que as pessoas tenham consciência que o gasto precisa ser simples no seu dia a dia. Então, planejar tem que ser simples, tem que ter o hábito de colocar num papel a intenção que eu tenho com o filho, a intenção que eu tenho nos gastos. E sempre separando o que é um gasto fixo de um gasto variável. Essa confusão que existe com as pessoas e com as famílias, não separar exatamente o seu orçamento mensal entre gastos fixos e gastos variáveis, que levam as pessoas a não ter condições de dar todo aquele sentimento ou toda aquela esperança que tem na educação dos filhos. Então, volto a lembrar, a vida não é preciso, mas planejar é preciso. Com certeza. E é isso que a gente vai ver agora nessa matéria. Na verdade, a família não planejou, mas foi abençoada, agraciada por 3 de uma vez. Não só um, mas 3. Vamos ver aqui, nosso economista Valmir Flores, como são as flores aí. Se a vida, né, nem tudo são flores, como diz o ditado, mas as florzinhas, as bênçãos que são os trigêmeos. Mas e aí, como essa família teve que fazer com os trigêmeos sem planejamento? A filha mais velha já tinha 3 anos quando Jaqueline descobriu que estava grávida de trigêmeos. Eu tive a Yumi, aí eu mais meu marido conversamos, então decidimos dar um irmãozinho para ela. Aí então, de repente engravidei, quando eu assustei, fui fazer ultrassom. Aí no belo dia eu fui fazer ultrassom, quando eu assustei, de cara ao médico, parabéns mãe, é 2, você sabia? Eu falei, não, minha mãe esperava. Aí de repente continuo fazendo ultrassom, ao médico vira, ô mãe, não é 3, não é 2 não, são 3. Eu falei, nossa. Com a chegada do trio, vieram também as mudanças e a nova rotina da família. Mudamos de casa, gastou muito leite, muito NAN, porque eles não mamaram nos seios dela, porque não 3 meses. Aí foi bastante fralda. O pessoal me ajudou muito com um pouco de fralda que gastou, né, os 3. E depois no dia a dia eu sempre fui trabalhando, fazendo hora extra, trabalhando, igual hoje eu trabalho à noite só para sustentar eles. Pão aqui em casa é 15 pãezinhos, só de manhã até a tarde. Então você vê, o gasto é enorme, porque os meninos precisam de alimentar bem. É uma mudança muito grande, você está acostumado ali a lidar com uma criança só, né? De repente vem 3, sua rotina muda todinha. Você tem que aprender a lidar com eles, o tempo deles, mais cuidado, mais atenção. Então foi uma mudança radical. Beijo para essa família linda, que com certeza não é fácil, mas tem aí superado todas as dificuldades. E família é projeto de Deus, é muito lindo, né? Ser agraciado assim, coloco 3 bênçãos de uma vez. Um beijo para todos, que Deus continue abençoando vocês.